Muito bem, irmãos, vamos lá então para o nosso estudo, Êxodo capítulo 18. Capítulo 18, versículo 17 foi onde nós paramos. Muito bem, nós vimos na semana passada, encerramos aqui, quando o sogro de Moisés disse para ele: não é bom o que fazes. Nós tiramos algumas lições disso. Falamos que em geral não queremos ouvir, nós queremos ouvir apenas uma opinião positiva, não queremos que alguém diga para nós: não é bom o que você está fazendo, né? Falamos também que, isso nos ensina que não importa quão grandes e numerosas sejam as nossas experiências com Deus, sempre seremos aprendizes, carentes de sabedoria e conselhos. Moisés era um homem de Deus, estava vivendo perto do Senhor, muita experiência, mas ainda assim haviam coisas que precisavam ser melhoradas, corrigidas, auxiliadas na vida dele. Aprendemos também que precisamos ser humildes para ouvir e considerar os conselhos que recebemos, conforme o verso 24 que nós vimos na semana passada, diz assim: Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Então, a pessoa humilde podia ter muita experiência com Deus, mas era humilde para entender que alguém tinha algo para ensinar para ele. Falamos também sobre a situação de que às vezes alguém de fora consegue enxergar melhor a situação, a nossa situação, do que nós que estamos envolvidos nela. O sogro dele, conseguiu perceber, vendo o que ele estava fazendo, que aquilo não era bom. Alguém de fora às vezes tem uma visão melhor, precisamos também dar ouvidos. Muito bem, hoje nós vamos seguindo e vamos ver aqui as orientações que Jetro, então, sogro de Moisés, deu para ele. Então vamos ler para a gente completar aqui do 17 até o 20. Pode ler alguém, do 17 ao 20, para inteirar as ideias. Muito bem, até aqui. Perdão, não tinha terminado. Muito bem, nós vemos aqui então que Jetro, que assistia a forma como Moisés estava julgando as causas, como estava atendendo o povo, ele viu que aquilo não tinha condições de continuar, disse que aquilo não era bom. Ele dá alguns conselhos aqui. Nós vamos aqui tirar algumas lições para a nossa vida dessas orientações dadas por Jetro a Moisés. E uma das formas, a maneira como a gente está estudando, é algo que nós precisamos desenvolver na leitura da Bíblia. É pensar naquilo que a gente está lendo. O que eu posso tirar de lição para a minha vida desse contexto? Naturalmente, ou às vezes de um modo mais, de modo geral, é mais um trabalho de pastor. Talvez de ler, de procurar entender, de ver o que está escrito, que lição pode tirar. Mas isso é algo que não cabe só ao pastor. Nós podemos, na nossa leitura bíblica, uma leitura atenciosa, ir tirando lições para a nossa vida. Muitas coisas Deus está falando e a gente precisa prestar atenção. É que nem a gente entrar dentro de uma mina repleta de coisas preciosas, mas eu ir olhando para o chão sem perceber o que está aqui do meu lado, o que está perto de mim, que pode ser trabalhado, que pode ser compreendido.
Então vamos ver aqui um pouquinho disso, explorando aqui um pouco essas orientações dadas por Jetro a Moisés. Primeiramente ele diz, ele diz aqui, ouve, está lá no versículo 19, ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei. Ou seja, dê ouvidos, presta atenção. Não despreza aquilo que eu estou falando. Ele começa dessa maneira, e muitas vezes nós não damos ouvidos às palavras que ouvimos. Muitos problemas que nós passamos na vida, talvez Deus já tenha dado um alerta antes, mas nós não demos ouvidos. Não prestamos atenção. E Jetro começa nesse diálogo que ele vai ter agora com Moisés, ele começa dizendo, olha, ouve, pois, as minhas palavras. Esse ouve, pois, não é um ouve, olha só, eu ouvi. Não, é ouve de dar ouvidos. Às vezes as pessoas nos ouvem, mas não dão ouvidos. E nesse contexto, então, o sogro dele chama a atenção dele, desperta ele nesse sentido, dê ouvidos às minhas palavras. E ele continua, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Ou seja, independente dos conselhos que eu vou te dar, independente disso, não dê passos sem Deus. Não é só questão de ouvir às vezes um conselho, mas eu não posso deixar de prestar atenção em Deus com respeito aos conselhos que eu recebo. Então ele diz, olha, independente dos meus conselhos, dê ouvidos, presta atenção, não dê passos sem Deus. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Não é só um bom conselho que é importante que Deus esteja inserido nessa palavra, que essa palavra esteja de acordo com Deus, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a direção dele. Ele diz para Moisés, esteja à frente do povo e leve as questões diante de Deus. Ele diz para ele assim, representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Não adianta ele tentar por si só, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com as suas experiências, resolver as questões que o povo tem. Ele precisa levar diante de Deus. Nem sempre nós fazemos isso. Algumas situações, quando são mais graves, quando de fato foge à nossa capacidade, aí então nós nos lembramos que precisamos, mas ele aqui orienta, olha, leva as questões do povo perante Deus. Nós precisamos colocar as nossas questões perante Deus. Precisamos levar as questões dos que nos cercam perante Deus. Ele orienta também o seguinte, aqui mais um ponto aqui, representa o bom, ele diz assim, ensina-lhes os estatutos e as leis. Ensina para o povo o que Deus espera deles. Ensina para eles aqui os caminhos que eles devem escolher, por onde eles devem andar, como eles vão tomar as decisões. Ensina a eles isso. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar. Ensina ao povo. Enquanto Moisés estava tentando resolver o problema de todo mundo, estava julgando, tentando ele próprio, sozinho, resolver tudo, o Senhor fala? Olha, ensina para o povo. Às vezes nós queremos resolver os problemas das pessoas, fazendo por elas, não, ensina a elas. Elas precisam crescer, precisam se desenvolver. Você não vai estar sempre ali para ajudar. Nós fazemos muito isso com filhos. Vamos carregando os problemas deles, vamos resolvendo os problemas deles. E nem sempre nós gastamos tempo ensinando, porque às vezes nós achamos mais fácil resolver do que ensinar, do que passar para eles como eles devem fazer. E aqui nesse conselho, eles ensina-lhes os estatutos e as leis. Eles precisavam saber isso. Esse povo que fazia fila diante de Moisés para ver o que ele ia orientar,
Eles agora estão sendo, o sogro orienta que ele ensine para esse pessoal como eles mesmos devem fazer essa escolha. Era uma ideia diferente. Não era isso que Moisés estava fazendo. Ensina para eles o que eles devem praticar, não só as decisões, as escolhas, os princípios teóricos, mas o que eles devem fazer também. Para fazer eles saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Eles precisavam saber o que eles tinham que praticar, o que eles tinham que realizar. Não somente isso, mas ele dá mais um conselho. Vamos lá para o versículo 21. Pode ler alguém. Então, veja uma coisa interessante, né? Moisés ia ensinar para todo o povo. Nem imaginamos como que isso ia ser. Se eram 600 mil homens, então, como que ia ser isso? Mas o fato é que Jetro orienta para ele, olha, ensina esse povo essas coisas. Mas ele fala mais uma coisa que é importante aqui, né? Que dentre esse povo que ia ouvir o ensino dele, ele devia perceber aqueles que se destacavam no ensino. Um professor, geralmente, quando ele olha para uma classe, ele sabe o aluno que se destaca, o aluno que faz algumas observações interessantes, que faz algumas perguntas coerentes. O professor, quem tá à frente de um grupo, sabe quem são esses que se destacam nessa hora. E ele é orientado a prestar atenção naqueles que se destacam, né? Procura dentre o povo, dentre todos esses que ouvir, homens capazes, né? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Então nós vemos aqui também o seguinte, que Jetro aponta para Moisés o perfil desses homens que ele iria contar com eles. Ele ia ver uma liderança. Ele ia ver esses homens com quem ele poderia caminhar, a quem ele poderia confiar essa tarefa. É interessante a gente lembrar que muitos líderes têm dificuldade de repartir a liderança, de delegar liderança. Isso não só em termos de igreja, mas em termos de empresas, e nos serviços, no dia a dia, no convívio profissional. Muitos têm grande dificuldade de delegar. Geralmente a pessoa que tem muito tino para liderança, ele não gosta muito de repartir a liderança. Geralmente ele tende a ser centralizador. E isso se torna um fardo. Isso é o que estava acontecendo. Talvez até sem pensar, era isso que Moisés estava fazendo. Mas dentro desse conselho dele, ele orienta Moisés a dividir a liderança. Mas com quem? Aí ele dá o perfil. Primeiro, ele diz lá, procura dentre o povo homens capazes. Tinha que ser gente com maturidade, pessoas que tivessem a cultura adequada com aquilo que eles iriam passar. Capazes não só na maturidade, não só na cultura, mas com experiência, com tarimba para fazer aquilo. Alguém que já exercesse certa liderança no ambiente onde ele estava. Não era qualquer um que ia liderar, não é qualquer um que ele deveria chamar para isso, mas homens capazes. Uma outra virtude indispensável, tementes a Deus. Tementes a Deus. O temor de Deus leva a pessoa a ter medo de pecar. Leva a pessoa a ter medo de desobedecer.
leva a pessoa a ter medo de desagradar a Deus. E quantas vezes no nosso próprio meio nós nos deparamos com situação que passa-se claramente que aquele cristão, ele não tem receio de desagradar a Deus. Algumas situações, isso é extremamente difícil, né? Eu me lembro que eu falei alguma coisa, algum tempo atrás estava tratando de um casal que estava com problemas e eles estavam na iminência de separação, mas não havia nenhuma razão, nenhuma justificativa bíblica, de modo nenhum que pudesse explicar aquela decisão entre eles. E conversando com uma das partes, né, e é uma pessoa que foi criada no Evangelho, cresceu no Evangelho, pessoa que exercia responsabilidade na igreja, e a gente pergunta, mas você não teme essa decisão? E a gente percebe que a pessoa, pelo menos naquele momento, ela está desprezando qualquer coisa, inclusive o temor a Deus, para tomar a decisão que ela queria tomar. Mas você não teme isso? Você não entende que está desagradando a Deus? Claro que entendia, claro que sabia, era consciente, era inteligente para isso, conhecia a Bíblia. No entanto, não voltava atrás na decisão. Quando Moisés aqui orientava a buscar homens tementes a Deus, é nesse sentido, homens que têm um temor de Deus a ponto de que quando ele encontra um obstáculo em relação à vida dele com Deus, e ele percebe que se ele der aquele passo, ele vai entrar em colisão com a vontade de Deus, ele simplesmente cede. Talvez não seja simplesmente, mas ele não tem coragem, por causa do temor a Deus, ele não tem coragem de seguir em frente na ideia dele. E isso mostra como nós precisamos, nos dias atuais, de pessoas tementes a Deus, que enfrente os obstáculos, que suporte as lutas por temor ao Senhor. E uma das virtudes que Moisés, aqui é orientado a buscar nesses homens, dentre o povo, é que fossem homens tementes a Deus. Isso vai desagradar a Deus, então eu não posso continuar, não posso seguir. Isso é lógico, não é a perfeição, ninguém é o perfeito, mas quando você está num caminho e chega alguém com clareza e fala para você, olha, isso que você está fazendo está desagradando a Deus, você precisa ter temor de Deus. Para você continuar e passar por cima dessa palavra, só se você não tem temor a Deus realmente. Então, homens tementes a Deus. E ele menciona ainda um outro detalhe: homens de verdade. Esses homens que Moisés ia aqui escolher eram homens que ia coliderar com ele. Homens que iam julgar como ele estava julgando o povo. Homens que as pessoas iriam trazer as causas e ele ia ter que julgar entre um e o outro. Tinha que ser, portanto, homens, como ele chama aqui, de verdade. Homens fiéis, francos, honestos. Homens de verdade. E a gente, mais uma vez a gente fala, nós estamos carentes, O mundo, a sociedade está carente de homens de verdade. A mentira, a falsidade, a fraqueza tem tomado conta do ser humano. Que aborreçam, ainda coloca mais uma outra qualidade, que aborreçam a avareza, que não se vendam,
Às vezes nós não nos vendemos por dinheiro, mas nos vendemos por uma amizade. Mas é meu amigo, né? Troca de favores. Mas ele me ajudou ali, agora eu vou ter que, mesmo discordando, não concordando, é errado, mas agora eu vou... Homens, então, que não se vendam, que não aceitem esse tipo de jogo. Muito bem, então ele vai orientando aqui Moisés, aí ele coloca aqui, né, a ideia, né, ele já lança aqui uma proposta: põe-nos eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E ele até orienta o trabalho como deveria ser feito, né? Aqui no versículo 22, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então Jétro dá um conselho assim, vai mostrando o problema e a solução. Ele vai traçando para Moisés como que ele poderia facilitar a vida dele diante da condução de um povo tão grande. Muito bem, vemos aqui ainda que esses problemas sempre iriam existir. O início do 22 diz assim: para que julguem este povo em todo o tempo. Ou seja, não era as causas, os problemas iam ter sempre, quer dizer. Versículo 26, ele continua nesse mesmo tom no início: estes julgaram o povo em todo o tempo, ou seja, todo dia tem coisas para resolver, tem problemas para julgar, tem causas para tratar. Não tinha como evitar isso. E aqui nós vemos que ele também estabelece uma hierarquia, mesmo nessa seleção. Por quê? Tinha alguns que iam chefiar 1000, outros 100, outros 10. Moisés não ia precisar se relacionar com todo mundo. Se tinham 600 mil homens, que é o número que se registra lá na saída do povo do Egito, ele ia se relacionar com quantos então? Com 600. É bastante, mas de 600 mil caiu para 600, puxa, 1%. Mas esses 1000 iam passar para quem? Sobre o chefe. Eles iam se colocar sobre esses chefes, e assim sucessivamente. Então, ele está aqui aliviando a carga de Moisés e deixando essa estratégia com ele, que aliás é uma estratégia que se usa hoje no mercado empresarial. Uma empresa grande não tem um que decide tudo. Pode ter o sumo gerente lá, o diretor, é difícil achar, o presidente, mas aí vem o vice, vem esse, vem aquele, vem o diretor, e assim. Por quê? Para cuidar. Tem chefes de departamento, não que cuida de todos, tem um chefe. Isso até em empresas aí de perfumes, né? Aí a vendedora, ela consegue mais 5 para vender, ela fica acima das 5. Então vai indo essa questão de essa divisão de trabalho, essa hierarquia. No exército é assim, né? Um general não chama o soldado lá para conversar com ele os problemas. Um general chama quem está abaixo dele para tratar dos problemas, e não vai chamar soldado. Então tudo isso iria facilitar a vida aqui de Moisés. Muito bem, o que acontece depois de tudo isso? O sogro de Moisés volta para sua casa. Primeiro que o resultado está aqui no 26, estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu de Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra lá em Midian. Lembrando que ele era sacerdote lá dos midianitas. Muito bem. A partir daí nós vemos aqui que já começa o capítulo 19 fazendo um registro importante. Vamos lá, o que diz? 19, 1 e 2. No terceiro mês
Muito bem, lembrando que tudo isso eles estavam lá no Refidim quando chegou o Jetro, falou com eles. Vamos lá no nosso mapa para a gente ver lá o mapa está aí? Tá ali, opa, tá lá, o mapa está aqui, ó. Então eles saíram daqui, terra de Gósen. Aqui tem os nomes diferentes porque há uma outra linguagem aqui. Então eles saíram daqui, passaram por aqui, ó. Não foi por aqui, passaram por aqui. Por aqui não tem graça. Por aqui, aqui sim. Atravessaram o mar aqui, vieram até Refidim. Aqui nesse lugar é onde ele se encontrou com Jetro, que veio lá da terra de Midian, essa região. Ele fez isso aqui para vir até Moisés, trazendo a esposa e os filhos de Moisés, que em algum momento tinha ficado lá. Daí então ele conversou com Moisés e retornou para a terra dele. E eles estavam aqui então. Nós vemos aqui pela Bíblia que Moisés vai agora registrando no 3º mês da saída, ou seja, eles estavam aqui então assim nos 60 dias que tinham saído de lá. 60, era o 3º mês, mas no primeiro dia. Não, é indução do texto, né? A gente vai para o 3º mês, mas é o primeiro dia, então 61, pronto. Só que se fevereiro estava no meio, já deu menos. Muito bem, no 3º mês da saída dos filhos da terra lá, do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Aí então eles saem daqui de Refidim e vêm Sinai, né? Vem aqui mais para perto do Sinai. Então diz lá no verso 2, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel de fronte do monte. Então, chegaram então aqui ao destino aqui, que eles tinham ao Monte Sinai. Pode acender, Levi, por favor, obrigado. Muito bem, se acampam então de fronte do Monte Sinai. E ali eles ficaram acampados por mais 11 meses. Eles ficaram nesse lugar acampado. Como que a gente tem referência disso? Vamos lá em Números capítulo 10, para a gente entender que aí nesse contexto vai se passar muita coisa. Números capítulo 10, versículo 11 em diante. Pode ler alguém. Muito bem, então veja que isso aconteceu no ano 2º, no 2º mês, aos 20 do mês. Então eles ficaram em torno de 11 meses, eles ficaram acampados naquele lugar. É nesse lugar que vai se desenvolver todo o contexto lá das leis, dos ensinos. Muita coisa vai se dar nesse trecho aí, que eles estando aqui no Monte Sinai. Muito bem, nós vemos aqui, voltando agora lá para Êxodo capítulo 19, nós vemos lá no versículo 3, vimos que eles partiram de Refidim, vieram para o deserto de Sinai, acampou-se ali de frente do monte, e aí no verso 3, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Muito bem, uma coisa que é importante a gente ter em mente, é que Moisés, esse contato de Moisés com Deus, era alguma coisa que Moisés já experimentava há tempos, desde lá da terra de Midian,
com a sarça. Lá ele teve aquele primeiro encontro com Deus, então isso era alguma coisa, uma experiência que ele já tinha vivido. Mas o povo não tinha vivido ainda nada que pudesse ser tratado como um encontro com Deus. E aqui Moisés vai até o Senhor chama apenas Moisés para subir o monte, e ali ele dá algumas ordens, algumas orientações para Moisés, conforme aqui o versículo 4. Diz assim: tendes visto, isso é o que Moisés iria falar aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então a primeira coisa que está nessa orientação, o Senhor queria que eles tivessem em memória aquilo que o Senhor já havia feito. Eles precisavam estar com isso em mente. Eles não deveriam esquecer aquilo que eles experimentaram, as obras que Deus realizou, o livramento que Deus deu para eles, como vos levei sobre asas de águia, como vos aproximei vocês de mim, como Deus atraiu eles para si. E aqui está falando muito mais além, é como se ele atraiu, mas com um objetivo para ser o seu povo, né? Diz lá no versículo 4, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, o atraí, aproximei vocês de mim. Então era um povo que estava distante, um povo que tinha passado 400 anos, envolvidos ali com os egípcios, já estavam infelizmente muito aculturados ali ao que se passava no Egito, quer em termos da cultura deles, quer em termos de religião. Eles estavam então vivendo aquele contexto, mas eles tinham conhecimento do Deus dos céus. Tanto é que o clamor deles chegou até os céus. Mas o Senhor que realizou essas obras, o Senhor que os tirou de lá, lhes protegeu e aproximou eles de si próprio. Muito bem. Nós vemos que nessa conversa o Senhor apresenta aqui as condições, os termos para que eles desfrutem essa presença de Deus. Eles não conheciam como adorar a Deus. Eles estavam tendo conhecimento de Deus a partir do momento que Moisés se apresentou. Eles sabiam que Deus era poderoso, que Deus era mais forte do que os deuses egípcios, mas eles não conheciam o caráter de Deus. Eles vão começar a conhecer agora esse caráter, agora que eles vão se aproximar mais de Deus. Então o Senhor vai se apresentando para eles, e aqui ele apresenta os termos dessa relação com Deus. Pode ler alguém versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reis e sacerdotes, a nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vejam que é algo bem resumido, é algo bem, conciso ali. Primeiro, as orientações, primeiro Deus chama a atenção: olha, vocês viram o que eu fiz por vocês. Vocês viram o meu cuidado com vocês, o livramento que eu trouxe para vocês, como eu aproximei vocês de mim. Então, primeira coisa, e os termos? Como que ia ser esse convívio? Então ele diz lá: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. O Senhor ainda vai apresentar os termos claros dessa aliança. Mas eles precisavam saber que eles precisavam diligentemente dar ouvidos à voz de Deus. Não tem como nós caminharmos com Deus desprezando a sua palavra. Não tem como nós frequentarmos uma igreja, querermos ser cristãos fiéis, se nós não valorizamos, se nós não prezamos a palavra, se nós vivemos indiferente àquilo que Deus estabeleceu.
Não tem como isso dar certo. Alguns segmentos, a igreja romana, por exemplo, de um modo geral, a visão dela é assim: depois que você foi batizado na igreja, você agora é um membro da igreja, você agora é um salvo, você agora já tem o céu. Talvez passe por um purgatório aí, mas você já não é mais pagão. Mas isso é um equívoco. A questão não é ser batizado, a questão não é eu fazer a minha pública profissão de fé numa igreja, não é eu ser membro de uma igreja. A questão aqui que o Senhor está tratando é que se alguém quer caminhar com Ele, precisa dar ouvidos à sua voz. Precisa prestar atenção naquilo que Ele se agrada, naquilo que Ele determina. Então Ele coloca, agora pois se, ou seja, há uma condicional aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora não era mais um povo que buscava um Deus, é Deus se apresentando a um povo, Deus vindo ao encontro de um povo. Mais adiante a gente vai ver o Senhor falando, questionando o povo, será que houve algum outro Deus que veio em busca de um povo? Não, o nosso Deus veio à nossa procura, Ele veio para nos resgatar, mas os outros povos tinham que buscar o seu Deus. Então o Senhor está se apresentando e colocando aqui as suas condições: se diligentemente, se com zelo ouvir a sua voz, guardar, observar a sua aliança, então vai ser minha propriedade peculiar dentre todos os povos, ou seja, de todos os povos sobre a terra, vocês particularmente serão o meu povo. Pode falar, Neuza. Era do mesmo Deus. Então os midianitas deviam ter conhecimento desse Deus. Lembra? É isso. É isso. Mas qualquer desses povos poderia se incluir no povo de Israel. O que acontece? Para você lembrar, nós falamos, talvez você não esteja lembrado. Por que os midianitas tinham um sacerdote? Jetro era um sacerdote na terra de Midian. Midian, era um dos príncipes de Midian, era neto de Abraão. Era filho de Abraão com Quetura. Então, o que acontece? Midian, que era esse príncipe, ele tinha conhecimento de Deus porque Abraão passou para os filhos que ele teve com Quetura, também ele passou sobre o Deus de Israel. Tanto é que Jetro, ele tinha conhecimento do Deus de Israel, não tanto quanto o povo de Israel estava tendo, porque as experiências que Israel viveu foram muito grandes. Tanto é que quando Jetro chega lá e Moisés conta para ele tudo que Deus fez, ele fala: agora eu sei que o Deus de Israel é verdadeiro. Por quê? Porque ele, embora o conhecimento dele era um conhecimento da história que o antepassado Abraão lá atrás passou para eles, mas eles tinham conhecimento. Mas qualquer povo que se aproximasse de Israel, se dispusesse a viver sob as mesmas leis dentro do povo, ia ser tratado como povo de Deus. Nós vemos exemplo disso lá mais à frente de Ruth, a moabita, era de Moabe, mas ela se rendeu ao Deus de Israel, se tornou como uma judia. Então essa é a ideia, tá? Deu para esclarecer? Muito bem, então nós vemos aqui que havia uns termos. Uma outra coisa, Deus também lhes apresentou o benefício dessa obediência e submissão a Ele. Vemos aqui então, olha só no versículo 6, Primeiro que ele diz lá no versículo 5, sereis a minha propriedade peculiar, ou seja, vocês vão ser o meu povo.
Vocês vão ser minha propriedade. É algo que hoje, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos propriedade de Jesus, propriedade do Senhor. E esse povo, o Senhor está aqui estabelecendo com ele essa relação. Outra coisa também que o Senhor diz para eles aqui, né? Além de povo de propriedade peculiar, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vocês vão ser um povo separado para mim. É interessante nós não temos ainda um registro aqui do ministério sacerdotal. Temos o de Jetro, que diz que é sacerdote, mas o povo de Israel não conhecia o ministério sacerdotal ainda com respeito a Deus. Mas eles tinham noção do que era um sacerdote. Com certeza, quando eles estavam no Egito, eles viam lá a pessoa do sacerdote no Egito. Era uma pessoa que estava sempre em evidência. Nós vamos ver que quando Deus vai dar diretrizes aqui para o sacerdócio em Israel, as roupas do sacerdote são diferentes, se destacam. Então, quando eles ouvem, eu vou fazer de vocês reino de sacerdotes, nós vamos ser todos importantes. Nós vamos ser todos pessoas que vai ter um relacionamento íntimo com Deus. Essa é a ideia. Quando Deus fala, olha, se vocês me ouvirem, se vocês acatarem a minha aliança, vocês vão ser minha propriedade particular, e eu farei de vocês reino de sacerdotes, isso tinha um peso muito grande. Os sacerdotes comandavam, os sacerdotes governavam juntamente com os reis. Era uma das pessoas mais importantes num reino, era um sacerdote. É interessante que o faraó no Egito, quando veio a fome, e todos que tiveram que vender propriedades, todos passaram, mesmo os egípcios, eles tiveram que vender suas propriedades, e o faraó que foi assumindo tudo quanto era coisas do povo. Mas os sacerdotes comiam da mesa do rei, eles não foram afetados com tudo isso. Então, embora eles não tivessem ainda a noção de um sacerdócio dentro da nação de Israel, a palavra sacerdote indicava uma figura que eles sabiam que era muito importante. Então isso tem um peso quando o Senhor fala para eles, vós me sereis reino de sacerdotes. Todos iam experimentar essa condição. E nós vemos que Moisés foi e transmitiu para o povo. Versículo 7. Pode ler o 7 e o 8. Pode ler alguém. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Muito bem. O povo, né, é uma bênção. Moisés falou tudo isso, olha, vocês devem diligentemente dar ouvidos à voz de Deus, guardar a aliança, vocês vão ser propriedade exclusiva de Deus, particular, vocês vão ser reino de sacerdotes e tal, nação santa. O povo ouviu isso e falou, tudo bem, respondeu positivamente. Para eles tudo parecia muito claro e tangível. Eles podiam, de fato, obedecer na visão deles. Nós vamos fazer tudo isso como foi falado. Eles criam que tinham condições de fazer aquilo que Deus requeria deles, né? Vemos aqui no versículo 9, né, o seguinte, pode ler no versículo 9 alguém, disse o Senhor... Ou
seja, Moisés levou a resposta ao Senhor. Olha, Senhor, o povo diz que tudo bem, né? Olha a resposta deles no verso 8. Tudo que o Senhor falou, faremos, né? O Senhor falou, vocês vão seguir a lei, vocês vão obedecer a lei. Tudo que o Senhor falou, faremos. Isso era um prenúncio já dos preceitos da lei. E era mediante essa obediência que eles viriam não só receber a adoção como um povo de Deus, serem adotados, minha propriedade, tornar-se filhos, mas também reino de sacerdócio e nação santa. Isso a princípio parecia bom. Eles achavam que poderiam agradar a Deus, já sabiam exatamente o que fazer para agradar a Deus. Contudo, o que essa lei revelou? Eu já estou indo agora para frente, tirando daqui, extraindo algumas coisas. O que a lei veio a revelar para o homem? O que essa lei que eles disseram que iam cumprir veio a fazer? A lei veio mostrar que eles eram incapazes de cumpri-la. A lei também mostrou que a inclinação deles era para o mal. A lei também mostrou que eles estavam condenados. Ou seja, essa proposta que Deus trazia para eles, entre tantas coisas, o que tinha de bom nessa lei é que essa lei ia revelar o que estava dentro do coração deles, como a lei revela para nós o que está dentro do nosso coração. É que nem você quer conhecer uma criança, fala para ela, não pode pôr a mão ali. Pronto, você já vai conhecer logo que é ali que é interessante. A lei veio a mostrar essa fragilidade. Então vamos ver aqui, adiantando, mas usando aqui a situação, para ver algumas coisas com respeito a isso. Romanos 7, 18 a 19. Vamos lá. Romanos 7, 18 e 19. Alguém achando, pode ler aí para nós, para sermos dinâmicos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, que não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. A lei mostrou para Paulo e mostra para todos nós essa realidade. A lei mostra que nós somos, se ninguém proibisse de nada, a gente nunca ia saber que o nosso coração é inclinado à desobediência. A gente descobre que nosso coração é inclinado à desobediência quando alguém fala, olha, você tem que obedecer a isso ou aquilo. Pronto. Se não houvesse semáforo, ninguém era transgressor dos semáforos. Mas depois que colocaram, pronto. Ninguém era transgressor de velocidades na estrada enquanto não havia limite. Aí um dia alguém falou, olha, vai ter um limite. Pronto, já estamos nós lá quebrando os limites. Então a lei, na verdade, ela mostrou que o homem era incapaz de cumprir. Mostrou inclinação para o mal. Vamos lá, Romanos 3, 20. Um pouquinho mais atrás aí. Romanos 3, 20. A lei, ao invés dela ajudar, dela servir de norte, ela veio mostrar que nós não conseguimos andar na direção certa. Então, visto que ninguém vai ser justificado em Deus por obras da lei. Por quê? Porque ninguém cumpre. A lei mostrou apenas o quê? O nosso pecado. É isso que ela revelou. Ela mostrou a nossa condenação. Olha o versículo anterior. Ora... O anterior, o 19. Sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda vez, que todo mundo seja culpável perante Deus. A lei veio trazer o quê? Por isso que é chamada a maldição da lei.
essa lei que o povo ia agora tomar conhecimento, que aparentemente, olha, agora nós sabemos como agradar a Deus, veio mostrar o contrário, que eles não eram obedientes, que eles eram inclinados à desobediência, ao mal. Desse modo, as palavras do verso 6, que nós lemos lá em Êxodo, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, na verdade essas palavras vieram a cumprir-se séculos mais tarde em Jesus. Só estamos antevendo, pegando esse ponto que entrou, para a gente mostrar o que acontece. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser então o meu povo, nação santa, vocês vão ser minha propriedade particular. Só que na verdade o povo não conseguiu cumprir isso. Nós vamos ver isso durante toda a Escritura. Mas em Jesus foi resolvido. Aí lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, aquele texto conhecidíssimo de nossa parte. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso. Ou seja, na verdade o Senhor vai começar a mostrar para esse povo aqui o quê? Vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam de um Redentor. Sim. Porque para eles, Moisés já vai anunciar que depois de mim virá aquele e tal, etc. Já vai vir alguém como eu. Ou seja, esses iam viver pela fé num Salvador que viria. Nós somos aqueles que cremos no Salvador que já... ambos, tanto eles como nós, somos salvos pela fé. Eles pela fé no Salvador que viria, nós pela fé no Salvador que já veio. Sem diferença, né? Sempre pela fé. Isso, aí vai começar agora, o Senhor vai mostrar como resolver o pecado, os sacrifícios, mas isso é uma história que vai começar daqui a pouco, vamos chegar lá. Foi só para a gente entender aqui esse prenúncio da Deus revelando ao povo a incapacidade deles viverem exatamente como Deus se agrada. É por isso que nós mesmos precisamos do Redentor, do Salvador, Senhor Jesus, tá? Irmãos, nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós continuamos. Dona Ula, nós paramos aí no versículo 8.